Nosso primeiro painel do dia, Safra 2025-26 no Brasil e no mundo e perspectivas para o mercado de etanol. Trará uma análise das tendências atuais e futuras do setor sucroenergético, destacando previsões de produção, inovações e possíveis desafios que podem influenciar a próxima safra de açúcar e etanol. Para moderar as discussões deste painel, convido ao palco o presidente da UDOP, Hugo Canho. E para compor o painel, convido também o presidente da Datagro, Dr. Plínio Nastari, e o líder de conteúdo da Datagro Recife, Bruno Vanderlei de Freitas. Antes de passar a palavra ao nosso moderador, gostaria de informar a todos que durante o painel vocês poderão enviar perguntas aos palestrantes. Para isso, basta acessar o QR Code do formulário que está na tela. Vamos deixar o QR Code disponível para que todos possam abrir o formulário com seus celulares. Ao final do painel, o moderador lerá as perguntas enviadas. Neste momento, passo a palavra ao nosso moderador, Hugo Canho. Bom dia a todos. É com grande honra e imenso orgulho que aceitei o convite do meu amigo Plínio Nastari para moderar esse painel, já tradicional na 9ª edição do Datagro Abertura de Safra Cana Etanol. Plínio e amigos, o mercado aguarda com grande expectativa os números que serão apresentados hoje e amanhã. Esses dados são frutos do trabalho dedicado de mais de 60 profissionais da Datagro, que se consolidou como uma referência em bioenergia, tanto no Brasil quanto no cenário internacional. Os desafios da safra 25-26 já estão à nossa porta, com muitas usinas na reta final de preparos para uma nova temporada. Sem dúvida teremos obstáculos a superar, mas também muitas oportunidades para o setor. Com meio século de experiência em mercado, Plínio e Bruno, posso afirmar que nenhuma safra é igual à outra. Cada nova temporada traz consigo seus desafios, mas também abre caminhos para inovação e crescimento. Sem mais delongas, vamos ouvir agora nosso anfitrião, Dr. Plínio Nastari, e o líder de conteúdo da Datagro, Bruno Vanderlei Freitas, que abordarão o tema Safra 25-26 do Brasil e no mundo em perspectiva para o mercado. Pessoal, nós estamos ajustando os fones de ouvido. Eu vou pedir para que a técnica nos dê o retorno para que nós possamos continuar aqui com o painel. Só um minuto. Temos um retorno? Só mais alguns instantes. Pode falar? Alô, Testando. alô. Alô, alô. O fone ainda não está funcionando, né? O fone ainda vai. Ok? Podemos prosseguir. Bom dia a todos. É com grande honra e imenso orgulho que aceitei o convite do meu amigo Plínio Nastari para moderar esse painel, já tradicional na 9ª edição do Datagro Abertura de Safra Cana e Etanol. Plínio e amigos, o mercado aguarda com grande expectativa os números que serão apresentados hoje e amanhã. Esses dados são frutos do trabalho dedicado de mais de 60 profissionais da Datagro, que se consolidou como uma referência em bioenergia, tanto no Brasil quanto no cenário internacional. Os desafios da safra 25-26 já estão à nossa porta, com muitas usinas na reta final dos preparativos para mais uma temporada. Sem dúvida, teremos frente a obstáculos a superar, mas também muitas oportunidades para o nosso setor. Com meio século de experiência de mercado, Plínio e Bruno, posso afirmar que nenhuma safra é igual à outra. Cada nova temporada traz consigo seus desafios, mas também abre caminhos para a inovação e o crescimento.
E sem mais delongas, vamos ouvir agora nosso anfitrião, Dr. Plínio, e o líder de conteúdo da Datagro, Bruno Vanderlei Freitas, que abordarão o tema Safra 25 e 6 do Brasil no mundo e perspectivas do mercado mundial. Plínio, a palavra é de vocês. Muito obrigado, presidente Hugo Canho. Espero que todos estejam escutando. Para mim é uma grande satisfação estar apresentando novamente o trabalho que é realizado pela equipe da Datagro, equipe muito dedicada, que vai a campo e faz levantamentos e biometria em rotas que percorrem mais de 10 mil quilômetros todo mês. Quero agradecer a toda a equipe de agrônomos e engenheiros que estão envolvidos com esse projeto e que permitem que os nossos analistas façam a análise que nós vamos apresentar aqui. É uma grande satisfação estar aqui ao lado do presidente da UDOP, Hugo Canho, produtor rural, produtor industrial, liderança do setor, presidente da UDOP, e também do meu amigo, do meu companheiro, Bruno Freitas, que está há 20 anos na Datagro. Muito obrigado, Bruno. Eu vou falar de Brasil e o Bruno vai falar de cenário internacional. Então, vamos lá. Sobre o mercado brasileiro. O que eu poderia falar inicialmente? Eu gostaria de começar dizendo que o agronegócio aqui do Brasil agregou nesse último ano um saldo líquido de 123 bilhões de dólares na nossa balança comercial. Essa é a diferença entre as exportações totais, FOB, e importações CIF. Vamos lembrar que o Brasil ainda importa um volume considerável de fertilizantes, de agroquímicos. Então o Brasil exportou em 2024 165 bilhões de dólares, importou 42. Resultou num saldo líquido de 123 bilhões de dólares. Essa foi a contribuição. E vocês vejam a evolução ao longo do tempo, né? Em 2000, nós estávamos falando aí de cerca de menos de 1,2 bilhões de dólares. Agora nós saltamos para em torno de 20 bilhões de dólares. Agora nós saltamos para 123 bilhões de dólares. Sem o agronegócio, a balança comercial brasileira total seria deficitária em 64 bilhões de dólares. Então vejam que foram exatamente esses 123 bilhões que permitiram que o saldo da nossa balança comercial real fosse 59 bilhões nesse último ano. Se nós não tivéssemos essa balança do agronegócio, o saldo seria negativo em 64 bilhões. No entanto, essas contas, elas normalmente são apresentadas sem levar em conta a importação evitada de gasolina com o uso do etanol. Então, na hora que a gente leva em conta o valor da importação evitada, a gente vê que a contribuição do agronegócio como um todo foi, na verdade, de 139 bilhões de dólares e o saldo real da balança comercial foi de 75 bilhões de dólares. Sem essa importação evitada, o nosso saldo seria negativo em 79 bilhões de dólares. E o setor de açúcar e álcool, cana, açúcar e álcool, desses 139, contribuiu com 35 bilhões de dólares. Normalmente as pessoas citam, e a imprensa repercute, o saldo líquido de exportações menos importações. Mas esquece de levar em conta também qual é o valor da gasolina importada que foi substituída pelo etanol. Caso não existisse, estaríamos tendo que importar um volume muito grande de gasolina. Então, a contribuição total desse setor para a balança comercial é, na verdade, de 35 bilhões de dólares nesse último ano, 31,2 em 2023, e vocês veem aí a evolução ao longo do tempo dessa contribuição. Isso se deve ao quê?
se deve a algo que a gente vai tratar aqui nessa apresentação, que é a competitividade do etanol e a substituição de gasolina que ele realiza em todo o país. E na média, em 2024, para todo o país, 45,6% de toda a gasolina foi substituída por etanol. Em alguns estados, como vocês podem ver no mapa do Brasil, aí à direita, à esquerda, como Mato Grosso, esse grau de substituição chega a mais de 68%. Em São Paulo, mais de 59%. Em Goiás, 59%. Em Minas Gerais, 47,4%. Então, no primeiro pelotão, onde colocaria Mato Grosso, Goiás, São Paulo, a gente tem aí percentuais próximos de 60% ou acima de 60% de substituição. No segundo pelotão, substituições aí entre 40% e 50%, onde a gente tem Minas, Mato Grosso do Sul, Paraná, Bahia e até o Amazonas. E no terceiro pelotão, que é o pelotão entre 30% e 40%, a gente tem todo o Norte e Nordeste e estados importantes no Norte, como Pará, Maranhão e outros estados. No mapa à direita, a gente coloca em pontos vermelhos onde estão as refinarias de petróleo do Brasil, que estão em grande parte nas costas do Brasil, na região costeira. Significa o quê? Essa substituição de gasolina por etanol está permitindo que a gente evite o transporte desse combustível fóssil para dentro do país, para o interior, resultando numa economia que a gente nem está medindo ainda, mas que é uma economia substancial, tanto do ponto de vista econômico quanto ambiental. E esse é um setor que está absolutamente inserido em livre mercado no mercado mundial. Em açúcar, o Brasil, nesse momento, em 2024, representa 57,9% das exportações totais de açúcar e, no caso de açúcar em bruto, 74,9% das exportações globais. Exportações que vão para 177 destinos diferentes, muito diferente de outras cadeias produtivas aqui no Brasil, que tem grande concentração em alguns destinos específicos. Então, é um setor que está inserido nesse mercado. E por que eu falo isso nessa introdução? Porque, para a avaliação desse mercado, o que conta muito são os volumes transacionados, o que o mercado mundial está pedindo, a definição de preços mundiais dentro do mercado livre e que acabam determinando preços, inclusive no mercado interno. E a demanda por exportação gera, então, o fluxo de exportações e o nosso monitoramento de estoques de açúcar, estoques iniciais, ao longo da safra, e estoques finais. A necessidade que o mundo tem por açúcar brasileiro e as falhas de produção que têm ocorrido em países-chave, como Índia e Tailândia, principalmente, estão fazendo com que os estoques de passagem de açúcar previstos para esse próximo 31 de março, aqui na região Centro-Sul, sejam estoques relativamente pequenos, que deverão ficar entre 1,2 e 1,3 milhão de toneladas, contra 1,9 milhão de toneladas no ano passado. A gente observa na linha vermelha, no gráfico da esquerda, os embarques semanais de açúcar, que os embarques caíram, sim, eles foram muito vigorosos até metade do ano, metade da safra, mas eles caíram agora significativamente, exatamente porque esses estoques se exauriram, porque o Brasil acabou escoando toda essa produção para o mercado mundial. Produção que, é sabido, na safra 24 a 25, acabou sendo menor do que o desejado pelos produtores por conta do clima, que acabou comprometendo a qualidade da cana-de-açúcar e resultou na impossibilidade de fabricação de todo o açúcar que a indústria gostaria de ter produzido.
Um outro fator importante é mencionar que não só o Brasil é muito competitivo em custo de produção de açúcar, mas também de etanol, ao ponto de que, via de regra, e a gente pode dizer que desde agosto de 2023, a mistura de álcool anidro na gasolina tem resultado e tem permitido que a gasolina colocada à disposição do mercado consumidor tenha sido mais barata do que se não tivesse ocorrido a mistura. Isso porque, durante boa parte desse período, praticamente todo esse período, exceto agora, essas últimas semanas de entre-safra, o preço do álcool anidro, que é misturado à gasolina, esteve abaixo do preço da gasolina nas refinarias, sem impostos. Apesar desse preço da gasolina nas refinarias estar sendo mantido a níveis abaixo da paridade de importação, como a gente já vai ver a seguir. E apesar de toda essa competitividade que é forçada por preços subsidiados de gasolina, o etanol permanece competitivo e está, no caso do estado de São Paulo, competitivo, mais competitivo do que a gasolina, já por 18 meses. E a gente observa aqui a relação de preço entre hidratado e gasolina ao consumidor no Brasil médio, nessas últimas safras, e a gente vê que em 2025 a gente está com níveis percentuais que se situam abaixo de 70%. E, na verdade, o preço de indiferença não é mais 70%, ele provavelmente está num nível entre 75% e 76%, por conta da evolução das motorizações de motores flex aqui no Brasil. O preço da gasolina tem se mantido defasado em relação à paridade de importação desde a primeira semana de dezembro, mas nesse quadro, à esquerda, vocês veem o diferencial de preços da gasolina, e a gente pode ver que durante um bom período também, no ano de 2024, esse preço ficou extremamente abaixo da paridade, e no gráfico à direita, o diferencial de preços do diesel, também subsidiado. E, apesar desse subsídio do preço da gasolina, o etanol tem se mantido competitivo por essa contribuição que o setor faz para a sociedade ao colocar produto de custo baixo à disposição do mercado. É por esse motivo que o consumo de etanol hidratado no Brasil continua firme e forte. No caso do hidratado, desde o início da safra 24-25, o consumo de etanol hidratado aumentou 19,9% e o consumo, as vendas de etanol anidro cresceram 10,3% já em relação, nesse início de entre-safra, em relação ao período anterior. Tá? E no acumulado da safra, anidro com aumentos de 4,3% em relação ao ano anterior. Exatamente por esse dinamismo no consumo de etanol hidratado e anidro, no caso do etanol hidratado, os estoques de hidratado, no dia 16 de fevereiro, garantem consumo para 49 dias de consumo. Então, a safra, oficialmente, a safra 25-26, começa em 1º de abril, mas a gente vê que exatamente por essa situação de estoques também menores nesse ano do que foram ano passado, quando a gente tinha um número de 61 dias nessa mesma data de consumo, é que há, nesse momento, um estímulo para que algumas usinas já iniciem a moagem antes da abertura oficial no dia 1º de abril. E algumas usinas, efetivamente, já começaram a moagem. Um ponto que está hoje na pauta de todo o setor, inclusive a pauta institucional do setor, é a questão da demanda que autoridades norte-americanas têm feito
para que seja eliminado o imposto de importação de 18%, que existe hoje para importação de origens extra-zona Mercosul, porque dentro do Mercosul a tarifa é zero, mas a arbitragem de importação que a gente calcula está indicando que, mesmo que essa tarifa fosse zerada, a arbitragem de importação estaria aberta em menos de 5% no mês de março, agora. Mas a partir de abril, ela também estaria fechada. Então, mesmo que essa tarifa fosse zerada, provavelmente, por condições de mercado, não haveria condições econômicas para ser realizada a importação. E aqui a gente mostra os preços de equivalência de açúcar no mercado interno, açúcar branco, de etanol anidro, etanol hidratado, de açúcar de exportação, VHP, todos avaliados em centes de dólar por libra-peso, FOB equivalente. E esse gráfico mostra, para uma usina típica aqui de Ribeirão Preto, quais são esses preços de equivalência. Essas estatísticas a Datagro divulga diariamente, desde 1999, e no caso do etanol, com o advento do RenovaBio, elas já incluem, inclusive, o efeito dos CBIOS nos preços de anidro e de hidratado. E a gente observa que o spread, a diferença entre o preço do açúcar, VHP de exportação e do hidratado, que na mesma data do ano passado representava aí mais de 800 pontos, ou 800 por libra-peso, nesse momento representa um spread de 458 pontos. Sobre a safra 24-25, que caminha para o encerramento definitivo agora em 31 de março, a gente vê que foi uma safra que foi muito impactada por seca na região Centro-Sul, por incêndios, em particular aqui na região da Mogiana, que chegaram a atingir mais de 450 mil hectares, aproximadamente metade em áreas com cana, metade em áreas já colhidas, com palha, com início de brotação, mas que comprometeram de forma muito significativa a qualidade da matéria-prima. E foi exatamente esse motivo que fez com que a indústria não conseguisse produzir o açúcar que almejava em 24, 25. E a gente já vai dar um resumo de qual que é a estimativa da Datagro até o dia 31 de março para a safra 24, 25 e também a nossa estimativa mais recente para 25, 26. O etanol de milho tem sido um grande contribuidor para a oferta total de etanol. Etanol de milho que tem crescido em oferta. A nossa estimativa é de que em 24 a 25 deva-se atingir 8,2 bilhões de litros. Eu espero que o Guilherme Nolasco da UNEM esteja de acordo com esse número. Mas essa é a nossa previsão e esse quadro mostra a evolução da produção mês a mês do etanol de milho aqui no Brasil. E no Nordeste a gente vê que a safra ainda está em andamento, já indo para a sua finalização, e nessa última quinzena a moagem ficou comprometida por chuvas que têm impactado o setor, chuvas muito importantes, inclusive para a construção da safra que vem 25, 26, que começa em setembro desse ano, mas que temporariamente nesse momento comprometeram a moagem da quinzena. Mas nós estamos confiantes de que vamos acertar a nossa estimativa do Nordeste, chegando numa moagem um pouco acima de 58 milhões de toneladas no Nordeste, com a produção de açúcar de 3,72 milhões de toneladas de açúcar e 2,2 bilhões de litros de etanol. Sobre clima no Centro-Sul, nós tivemos desde outubro chuvas muito generosas, em outubro, novembro, dezembro. Em janeiro e fevereiro elas arrefeceram. Em fevereiro nós tivemos um índice relativo de chuvas
24,1% abaixo da normal climatológica. E quando a gente avalia a precipitação acumulada nos meses de outubro a fevereiro, a gente observa qual que é o quadro. Nesse histograma, nesse gráfico de barras, vocês veem em vermelho as chuvas de outubro a fevereiro, de 24 a 25, que mostram exatamente como essas chuvas ficaram acima da barrinha preta, que é a normal climatológica em cada um desses meses. Então, acima em outubro, acima em novembro, acima em dezembro, mas em janeiro e fevereiro abaixo da normal. E isto compara com volumes, por exemplo, em 23, 24, que foi o ano que acabou comprometendo a disponibilidade de cana na safra 24, 25, que é o verde, bem abaixo da normal climatológica. No caso da safra 22, 23, vocês veem que nós tivemos chuvas generosas em outubro, em janeiro, e chuvas próximas da normal nos demais meses, e assim por diante. O que eu quero chamar a atenção nessas estatísticas? Que o volume acumulado entre outubro e fevereiro, outubro de 24 a fevereiro de 25, é de 1.033 milímetros médios ponderados por microrregião na região Centro-Sul, que é 10,4% acima da normal climatológica. Enquanto no ano anterior foi 26,7% abaixo. E em 22, 23, que é o volume de chuva que construiu a safra 23, 24, que foi aquela safra onde a gente teve uma moagem de 654 milhões de toneladas e ainda geramos mais 23,5 milhões de toneladas de cannabis, nós tivemos 1.002 milímetros acumulados. Então, não tem, apesar de que em janeiro e fevereiro nós tivemos chuvas abaixo da normal climatológica, o armazenamento hídrico está permitindo que a cana continue se desenvolvendo. Agora, a preocupação é, se nós não tivermos continuidade ou retorno de chuvas dentro da normal, esse armazenamento hídrico começa a ser insuficiente para dar suporte a o que vai vir ao longo do ano. Então, esta é a apreensão nesse momento, tá? Mas as condições de desenvolvimento da cana para a construção de 25, 26 têm sido muito boas do ponto de vista de precipitação nesse período. O índice relativo de chuvas por microrregião na região Centro-Sul em fevereiro está aqui indicado. E vocês veem, por exemplo, que em Ribeirão Preto nós tivemos em fevereiro 26,5% negativos. Em São José do Rio Preto, 12,7% negativos. Em Araçatuba, Hugo, 5% positivos. Né? E assim por diante por microrregião. No Triângulo Mineiro, 30% abaixo da normal. No sul de Goiás, 18,6% abaixo. E assim por diante. No sul do Mato Grosso do Sul, 42,6% abaixo. E esses mapas aqui mostram para 28 de fevereiro de 2024 e 28 de fevereiro de 25, o armazenamento hídrico nas principais regiões canavieiras do Centro-Sul. Então vocês veem que não está muito diferente do ano passado e, portanto, é fundamental agora a gente monitorar o que vai acontecer com chuvas agora até o final de março e mês de abril, que são meses críticos em termos de chuva para a construção do tamanho da safra. No Norte e Nordeste a gente está tendo chuva abundante, isso é bom, como eu disse, para a construção da safra 25-26, a ser colhida a partir de setembro. Então, nada a mencionar além disso. Lembrando que em 2024 nós tivemos um período de chuvas a partir de julho abaixo da normal climatológica.
A previsão para os próximos 3 meses, então março, abril, maio, é de chuvas próximas da normal em todas as micro-regiões no mês de março. No mês de abril, abaixo da normal no Paraná e sul de São Paulo, e normal nas demais regiões. E no mês de maio, que chove menos, abaixo da normal no Mato Grosso do Sul, Paraná e sul de São Paulo, nas demais, normal. O que os nossos agrônomos no Datagro Crop Survey, que é esse projeto em que nós percorremos 10 mil quilômetros, em média, todos os meses, fazendo biodimetria, apontam? Quais são os fatores que poderão influenciar a safra 25-26? Em termos de clima, as chuvas de março e abril, que vão ser determinantes para a oferta de cana. Em termos de área, a expectativa de aumento de área de corte pela redução de 0,5% na intenção de plantio, reduzindo de 15,8% para 15,3%, segundo o nosso levantamento. O tempo de aproveitamento, que vai ser também muito importante, que vai determinar os dias disponíveis para moagem. E a possibilidade de oscilação ou redução da moagem diária por estratégia, compra de cana, ATR, etc. Em termos de qualidade de cana, a maior infestação de plantas daninhas, podendo elevar impurezas, sendo, no entanto, cedo para mensurar nesse momento. Uma baixa probabilidade de florescimento, sem impacto em acúmulo de sacarose por esse motivo. Menor infestação de pragas, como broca de cana, e redução do inóculo de doenças com o aumento dos incêndios em 2024. Em termos de produtividade, o que é que esse levantamento, que eu estou aqui resumindo bastante rapidamente, indica? Que há grande heterogeneidade entre os estágios e as regiões. Então, volume de cana bis e de 18 meses a ser colhido. E aí o que a gente observa? No início da safra passada, o volume de cana bis era estimado em 23,5 milhões de toneladas. Esse ano nós estamos estimando 6 milhões de toneladas. Então, embora as condições de precipitação esse ano sejam melhores do que o ano passado, o que ajudou 24, 25, que poderia ter sido muito pior, foi a grande disponibilidade de cannabis, que foi um efeito que carregou cana da safra 23, 24 para 24, 25. Estande com falhas em função dos impactos da estiagem de incêndios nos canaviais e aumento das infestações de mato, especialmente em áreas citadas acima. O que é a nossa visão por estágio de corte? No primeiro terço da safra, perda de TCH em relação ao ano passado. Então, desenvolvimento retardado e heterogêneo, estande com falhas, encurtamento de internódios, aumento de infestações de mato e ganhos menores de tonelada por mês nas análises biométricas. No segundo terço de safra, TCH similar ao do ano passado com potencial de melhora. Então, maior parte dos canaviais mais homogêneos, parte também impactado pela seca de 2024 incêndios, menos problemas de estande em função de estiagem em relação ao primeiro terço, ganhos maiores de tonelagem por mês em 25 em relação a 24 e dependente das chuvas de março e abril. E o terceiro terço de safra, TCH esperado melhor do que a safra passada. Canaviais, em sua grande maioria, homogêneos, não houve nenhuma adversidade climática para essas áreas, estande normal no geral, baixo impacto de estiagem ou colheita em umidade, não houve volume significativo de colheita tardia, como ocorreu em 2024, e muito dependente de chuvas históricas em março e abril. Qual que é a visão geral por estado ou por microrregião? Média de Centro-Sul, similar
ligeiramente pior. Minas Gerais, bom, ligeiramente pior. Goiás, melhor, muito bom, por micro-regiões. Paraná, melhor, muito bom. São Paulo, similar, com uma pequena tendência para ser ligeiramente pior. Ribeirão Preto, pior. São José do Rio Preto, melhor. Prudente, similar, ligeiramente melhor. Bauru, similar. Piracicaba, similar, para bom. E Araçatuba, pior. Quando a gente olha aqui à direita, no heatmap, a gente vê Centro-Sul no amarelo, então similar, com uma tendência para ser ligeiramente pior. São Paulo, pior do que a média do Centro-Sul. Ribeirão Preto, pior do que a média de São Paulo. São José do Rio Preto, melhor do que Ribeirão Preto. Prudente, não tão bom quanto o Rio Preto, mas melhor do que a média de São Paulo. Bauru, melhor, inclusive do que São José do Rio Preto. Piracicaba, melhor de todas. Araçatuba, pior. Minas Gerais, similar, tendendo a ser melhor. Goiás, melhor, muito bom. E Paraná, melhor, muito bom. Qual que é a nossa estimativa, portanto, dentro dessa realidade? Para a safra 24-25, nós estamos estimando uma moagem de 621 milhões de toneladas, dado de encerramento, com um rendimento de 140,9, uma oferta total de ATR de 87,5, uma queda de 4%, milhões de toneladas, e um mix para açúcar 48%, com uma produção de açúcar de praticamente 40 milhões de toneladas. Produção total de etanol, incluindo etanol de milho, de 34,8 bilhões de litros, maior, inclusive, de todos esses outros anos que a gente está indicando aí, inclusive maior do que em 23 e 24. E produção de etanol de milho na região Centro-Sul, de 8,16, com mais 40 milhões de toneladas no Norte e Nordeste, lá da usina Pindorama, em Alagoas. Para a safra 25-26, o nosso número é de 612 milhões de toneladas. Esse número não havia sido anunciado ainda, estamos anunciando neste momento. Rendimento estimado de 141 quilos, mix para açúcar de 51,5%, uma produção de açúcar de 42,35 milhões de toneladas, muito próxima da produção de açúcar de 23, 24, e produção de etanol de 34,7, que é muito próxima da produção da safra 24, 25. Graças ao aumento da produção de etanol de milho, que na região Centro-Sul a gente estima que suba para 10,16 bilhões de litros. Esses são os nossos números. Qual que é a nossa conclusão para o Brasil? O setor de açúcar e álcool está completamente inserido no contexto do mercado mundial e é o de menor custo. É enorme a contribuição para a balança comercial, para a economia e para a redução do preço do açúcar e dos combustíveis. A safra 24-25 foi impactada por seca e incêndios e parte desse efeito está sendo carregado, uma ressaca, para 25-26. Mesmo assim, a perspectiva é de aumento da produção de açúcar e manutenção da produção total de etanol. E a precipitação em março-abril vai ser determinante para a definição do volume de cana disponível no Centro-Sul e na região Norte e Nordeste. Chuvas têm sido generosas até esse momento. Quero agradecer a toda a nossa equipe de técnicos que estão localizados em todas as nossas unidades, em Recife, em São Paulo, em Ribeirão Preto. Quero agradecer a liderança do Paulo Castilho, que está aqui presente, de toda a equipe de agrônomos, do Alberto Gomes, do Valmir Barbosa, do Arlindo Apobrato e toda a equipe de agrônomos e engenheiros, através do Eduardo Kalishman e toda a sua equipe, Ailton e todos os demais. E agradecer, Bruno, a você e toda a equipe
que você tem liderado e passo a palavra para que você fale sobre o mercado mundial. Muito obrigado. Oi, tudo bom? Dá para escutar? Está escutando bem? Tá bom, obrigado, hein? Obrigado, doutor Plínio, por estar dividindo o palco com o senhor. Oi, me escutam melhor? Tá bom. Obrigado, doutor Plínio, por dividir o palco com o senhor. Uma honra estar aqui com o doutor Hugo também. Se puder botar os slides. Os slides estão prontos? Perfeito. Vamos lá, vamos começar uma tarefa um pouco difícil, porque a gente vai tentar aqui entender o comportamento do preço do açúcar nas últimas semanas, meses. Primeiro, acho que é importante fazermos uma aulinha sobre o que é preço. Preço, quando a gente aprende na faculdade, né, nas rodas de conversa, é um ponto de equilíbrio entre oferta e demanda, né? No mercado futuro, a gente entende muito o preço como um mercado, como uma precificação de expectativas. Mas quando a gente vai mais a fundo, eu discuto isso muito com o Dr. Plínio e com os demais da nossa equipe, preço é um reflexo do custo do ofertante marginal, né, do mercado, nesse caso do açúcar. E se formos muito mais longe disso, é o custo marginal desse ofertante marginal de açúcar. Então, ali em 2023, né, como todos lembram, durante o Sugar Dinner de São Paulo, havia um pouco de um sentimento de leilão. Quem dava mais, quem dava menos pelo preço do açúcar. O preço do açúcar chegando a bater a marca dos 27 centavos libra-peso. E todo mundo dizia, eu dou mais, eu acho que vai chegar a 30 centavos em janeiro, né? E foi nesse momento que surgiu uma piada do gênio da lâmpada. Se me permitir, eu vou contar essa piada aqui rapidamente, tá? Essa piada não é minha, mas é boa, eu acho que muita gente já conhece essa piada. Uma vez o produtor, o usineiro, estava caminhando na praia, pisou nessa lâmpada mágica, né? Ele esfregou essa lâmpada e o gênio saiu, mas o gênio saiu de mau humor e disse que só tinha direito a um desejo. E o produtor falou, eu quero que o preço chegue aos 27 centavos libra-peso. Dias depois, esse mesmo produtor triste, né? Caminhando pela praia, né? Ele pisou nessa mesma lâmpada, esfregou novamente e o gênio falou, olha, você de novo, o que é que aconteceu? É porque quando chegou aos 27 centavos libra-peso, né, eu não fiz nada, não precifiquei, esperei chegar aos 30. Então eu queria que voltasse aos 27 centavos libra-peso. Então veja que o jogo de expectativas predominou sobre o mercado de açúcar nesse período, mas o mercado começou a encontrar uma nova consolidação de preço, né? E que nova consolidação de preço é esta? Por isso que é importante vermos quais são as principais paridades que estão governando essa precificação em Nova York, que é a demanda e a oferta. A oferta que estamos de olho atualmente é sobre essa cota de exportação da Índia, então é importante estarmos vigilantes em relação a qual é a paridade de exportação da Índia, que hoje gira em torno de 19, 20 centavos de libra-peso, e temos uma demanda que tem dado suporte a esse mercado há um bom tempo, que é a China, né, cuja paridade hoje gira em torno de 17, 18 centavos de libra-peso. Então veja que desde essa série histórica que estamos visualizando desse gráfico, né, essa paridade da China descolou especialmente até da paridade do etanol do Brasil. Então, então essa interpretação de quem dá mais e quem dá menos de preço tem que estar fugindo um pouco dessa discussão acalorada e estamos analisando, do ponto de vista mais técnico, essas paridades. Então, o preço voltou ali a beliscar a casa dos 21 centavos, ali entre janeiro e fevereiro, né? Começando ali a esquentar de novo esse debate até quando esse preço iria subir, mas daí veio a entrega de março. E essa entrega de março botou os pés no chão, os pés do mercado no chão, né? Porque, de fato, a discussão toda era que ia faltar açúcar, os estoques de açúcar na região centro-sul iam estar apertados, mas o mercado ensinou que quem procura açúcar, acha. É isso que a entrega de março talvez tenha servido de principal lição, né? Não que estivesse passando por uma situação de oversupply, sobrando açúcar no mercado, né? Mas existia açúcar, escondido debaixo do tapete, digamos assim, mas existia.
né, cobrindo buracos de no dente, né? Então, com as entregas aqui até de 4.000 toneladas no México, algo até irrisório, mas mostrando que o mercado tem encontrado um certo ponto de equilíbrio, né, diante dessas paridades. Tá? Bom, coincidentemente, essa entrega que foi recorde para a tela de março, né, ocorre justamente no momento de recuperação do prêmio do branco. Né, esse prêmio do branco que estava ali em baixa, né, encostando a marca dos 80, 78 dólares a tonelada, com as refinarias deixando de comprar, né, então o mundo começou a consumir os estoques de açúcar branco dessas refinarias, e as refinarias viram, os estoques estão baixos, eu preciso voltar a comprar açúcar bruto. Né, além de perspectivas que começaram a construir em relação à safra indiana, que começou a ficar abaixo das expectativas iniciais, que é um ponto que já vamos discutir sobre, tá bom? Então, vejam, a entrega de açúcar bruto em março foi grande, né? Realmente havia oferta, as pessoas procuraram e encontraram, mas também havia demanda. Bom, mas o açúcar está inserido num contexto que cria muito ruído também, né? Que está sendo contaminado por esse contexto de liquidação de diversos, não só de açúcar, mas de diversas commodities agrícolas, né, em uma vez que surge essa guerra comercial dos Estados Unidos com diversos países, né, receios de escalada dessas discussões e, consequentemente, de recessão econômica, especialmente dos próprios Estados Unidos. Né. Em virtude disso, os fundos começaram a liquidar diversas posições de compra, né, voltaram a vender o mercado, né, e o açúcar não ficou imune, não ficou alheio a essa contextualização. Os fundos estão, digamos, pessimistas, estão bearish, né, como é o nosso jargão, em relação ao mercado de açúcar. Apesar de que, no curto prazo, estamos enxergando um mercado com algumas fricções de oferta e demanda. Mas por que os fundos estão carregando essa posição de venda há bastante tempo? Então, vamos começar aqui a entender quais são os fatores de curto prazo e, provavelmente, os fatores tão importantes quanto são de longo prazo que estão reinando sobre esse posicionamento dos fundos atualmente. Né? Vamos falar de Índia hoje. Felizmente, a Datagro teve, digamos assim, a felicidade, né? Teve a felicidade de encontrar números que pudessem reforçar a nossa leitura de que a produção de açúcar nessa safra 24-25 ficaria abaixo do esperado. Fizemos a revisão de número no final de dezembro de 2024, né, tínhamos em torno de 28, reduzimos para 26,5 milhões de toneladas em 24-25, em um momento que o mercado era cético em relação a expectativas tão negativas em relação à oferta nessa safra. Os últimos números de safra já estão começando a refletir essa leitura. Né? Não é à toa que já há algumas casas apostando que a produção de açúcar na Índia fica até abaixo da marca dos 26 milhões de toneladas, abaixo até do consumo interno de 29, né? Reduzindo os estoques finais de açúcar, e não é à toa que já surgem rumores de que a Índia possa até voltar à discussão de importar açúcar, né? Algo que concordamos que estaria descartado nesse momento, mas veja como são os ruídos. Dentro desse contexto, temos ainda que está produzindo bastante etanol. Né? Nessa safra de 24-25, em torno de 4 milhões de toneladas de açúcar equivalente são direcionadas para a produção de etanol, é a nossa estimativa. Então, se não fosse pelo etanol, ainda estaria produzindo hoje perto de 30 milhões de toneladas de açúcar, mesmo que ainda esteja produzindo mais etanol a partir do milho. Hoje, o milho no Brasil corresponde a uma fatia de 22% a 23% da oferta total no Brasil. Né? Na Índia, isso já corresponde a quase 64%. Né? A Índia está conseguindo alcançar suas metas de mistura de etanol e ela está almejando mais. Tá? Antes de entrar em quais são os próximos almejos da Índia, ela tem uma política de preço que começou a inserir a Índia nesse jogo também de paridades que o Brasil já está acostumado desde meados de final de 1999. Né? Eu vou produzir mais o quê? Açúcar ou etanol? Era uma grande ambição do mercado mundial que a Índia entrasse nesse jogo de paridades. Finalmente entrou. Né? Hoje, o preço do etanol
remunera um pouco melhor do que o açúcar no mercado interno, 5 a 6% a mais, né, em torno de 7 a 9% a mais do que a paridade de exportação, né, mas é melhor para a usina se ela produzir mais etanol de milho. Hoje esse preço do etanol de milho está quase 18, 19% acima do que a paridade de exportação de açúcar. Não é à toa que as usinas estão tendo investimentos até em flexibilização para produzir etanol, não apenas da cana, mas também de grãos, nesse caso de milho. Tá? Bom, então a Índia tem um grande desafio, que é o consumo de gasolina que cresce a taxas que antes eram chinesas, agora são indianas, de crescimento econômico. Né? A economia indiana hoje cresce a 7, 8% ao ano, e o consumo de gasolina cresce talvez na mesma proporção, anualmente. Né? O consumo de gasolina hoje na Índia beira aos 54 bilhões de litros ao ano. E a Índia tem, portanto, esse desafio de acompanhar esse forte crescimento de consumo de gasolina com a meta dos 20% de mistura de etanol. Algo que ela não tem dúvidas que irá alcançar. Né? No último mês já foi uma taxa de mistura de 19% e no próximo mês já vai alcançar os 20%. Então a Índia já começa a planejar taxas de mistura maiores do que os 20%. Tá bom? Além de outras metas para o SAF, etc. Tá bom? O uso de carros, né, a introdução de carros flex fuel, né? Bom, então qual é a Índia de amanhã? Aí vamos discutir o porquê, vamos começar aqui a construir juntos a nossa interpretação sobre o porquê os fundos começaram a administrar essas posições de venda no mercado em Nova York. Porque começa um grande consenso de que a Índia, nesse momento, esteja passando momentaneamente por uma situação de escassez no mercado, de déficit no mercado doméstico. E que para a próxima safra 25-26, ela vai aumentar a produção de açúcar. E o porquê? Porque os preços do açúcar vêm vigorando em patamares atrativos, né? Os preços do etanol também estão acima até dos custos de produção no mercado interno. As usinas estão conseguindo pagar os seus fornecedores de cana sem nenhum atraso e, portanto, devido às boas monções de 2024, os fazendeiros, né, agricultores indianos começaram a expandir o plantio de cana para a próxima safra 25-26. Então, a nossa percepção inicial, tá? É importante dizer isso, é que a Índia vai aumentar a produção de açúcar em 25-26. Por enquanto, para 31,5, 31,6 milhões de toneladas, a depender das monções de 2025, nada está descartado para números até maiores. Né? E a Tailândia de hoje, como é que está? A Datagro vem também mantendo a sua estimativa de produção de açúcar em 24-25 em 10,5 milhões de toneladas, é a estimativa inicial. Já era baixa em relação ao consenso que havia também inicial do mercado, que o mercado trabalhava com 11,2 milhões de toneladas. A gente tinha uma interpretação um pouco mais cautelosa sobre esse número. E os últimos números de safra já estão convergindo também para os nossos, que já eram iniciais, de 10,5 milhões de toneladas. Talvez fique um pouco abaixo, 10,3, 10,2, mas a direção está dada. Né? Bom, a Tailândia, de toda forma, está produzindo um pouco mais de açúcar. E o que é que vai ser a Tailândia de amanhã? Que também vai aumentar o plantio de cana para a safra 25-26, seguindo o exemplo da Índia. Preços melhores, né? Melhor distribuição das chuvas em 2024 e também em 2025. Né? E não só preço melhor do açúcar. Culturas que eram antes mais competitivas, como era o caso da mandioca, do milho, né? Esses preços desabaram ultimamente, então os agricultores tailandeses estão muito mais encorajados a produzir mais cana do que em relação às outras culturas. Então também há uma expansão de cana na Tailândia. Tá bom? Rapidamente, a União Europeia está no sentido oposto, aumentou a produção em 24-25, foi um dos motivos pelos quais o prêmio do branco também degringolou ao longo de 2024 para 2025, né? Em virtude disso, os produtores europeus estão agora pensando duas vezes antes de plantar beterraba, diante também de outros desafios, né, como é a aplicação de neonicotinoides, né, que foram barrados. Enfim, então a perspectiva da Datagro, ao contrário do que está acontecendo no Sudeste Asiático, é que a União Europeia possa reduzir o plantio de beterraba em talvez até 9%, 10% em 25, 26. Bom, aqui é um resumo do que temos de
de vieses para a safra 24-25 e 25-26 dos principais players do mercado mundial. Esses players aqui que respondem por quase 85% da oferta mundial de açúcar, né? O Dr. Plínio já falou super bem aqui do Brasil. Temos digamos, uma pincelada sobre o que está acontecendo na Índia, União Europeia e Tailândia. A China também está plantando um pouco mais de não só beterraba, como também de cana, né? Os Estados Unidos e o México são players que não estão avançando muito em plantio, né? Assim como o Paquistão, a Austrália sofrendo muito mais com chuvas fora de época, né? Mas, de toda forma, o que é que os fundos estão olhando nesse momento? É que o balanço mundial de açúcar finalmente convija para uma situação de superávit em 25-26. E que balanço mundial é esse que estamos calculando? Vamos fazer aqui um adendo. Como é que a Datagro calcula esse balanço mundial de açúcar, cuja metodologia pode diferir de algumas casas aqui? Então, a gente compila dados de produção, consumo, exportação e importação desses países, né? Estimamos esses números em bases mensais, né? Convertemos esses números para o valor de açúcar bruto equivalente e temos, portanto, um retrato um pouco mais fidedigno do que acontece nessa janela entre outubro e setembro, que é o calendário que convencionamos, é o calendário mundial de açúcar, o ano comercial de 24-25 ou 25-26, né? O balanço mundial de açúcar. Então, em virtude da perspectiva que o Brasil possa eventualmente produzir um pouquinho a menos de açúcar do que o inicialmente esperado, especialmente para 25-26 na região centro-sul, né? Temos um balanço mundial que pode convergir para uma situação de superávit, que é em torno de 2,5, talvez até 3 milhões de toneladas. Mas venhamos e convenhamos, né, pessoal? O balanço mundial de açúcar está muito equilibrado. Não está faltando açúcar, mas também não está sobrando açúcar. Esse talvez é o recado que a entrega de março deu, né? Que é, olha, não está faltando açúcar. Se você procurar, você vai achar. Tá certo? Bom, mas de toda forma, não é por acaso que a curva futura de açúcar está invertida. Hoje está beirando aos 19 centavos. Lá para outubro de 2027 está girando em torno de 17,5, 17,7 centavos libra-peso. Mas a pergunta que eu deixo para vocês é: até quando esses países que são concorrentes do Brasil terão fôlego para continuar expandindo plantio de cana, né? Especialmente a Índia e a Tailândia? Então, para ter um pouco dessa resposta, vale voltar a entendermos qual é o custo médio de produção desses países atualmente. Falamos no início dessa palestra aqui, né, que preço é o reflexo do custo marginal do último ofertante de açúcar. E qual é o custo hoje de produção desses países, os principais exportadores mundiais de açúcar? Hoje, no Centro-Sul, em virtude da recente recuperação do real em relação ao dólar, esse custo médio de produção gira em torno de 15,5, 15,44 centavos libra-peso, né? Na Índia, o custo é muito maior, em virtude também das consequentes revisões para cima do preço mínimo da cana, que hoje gira em torno de 22,4 centavos libra-peso. Tailândia, 21,53, né? A gente pode aqui até calcular, digamos, um custo líquido da Tailândia, que é o 21,53 menos o prêmio no porto, que hoje gira em torno de 170, 180 pontos libra-peso. Então, digamos que o custo que a Índia exporta, ou a Tailândia exporta, é 19,5, 19,7 centavos de libra-peso. Mas, de toda forma, o Brasil está muito bem inserido no mercado mundial. O preço ainda, por mais que ela esteja na curva invertida até outubro de 2027 para 17,5, 17,7 centavos de libra-peso, é um preço que ainda remunera o custo médio na região centro-sul. E em relação aos outros demais países, falta ainda encontrar essa resposta, se o Brasil se os outros países terão fôlego para continuar expandindo a produção de açúcar. Então, talvez o superávit para 25, 26 seja também momentâneo, porque uma vez no longo prazo, o Brasil ainda será requisitado para expandir a sua produção de açúcar, tá bom? Bom, eu tive que falar o mais rápido possível, passou um pouco o tempo, mas é isso, doutor Plínio. Obrigado, hein? Muito obrigado. Muito obrigado, Bruno. Espero que o microfone esteja funcionando. Muito obrigado, Bruno. Eu queria fazer uma última reflexão aqui, que é o seguinte: o maior fundamento desse mercado ainda é o fato de que o consumo mundial de açúcar continua crescendo
1,8 a 2 milhões de toneladas por ano. E o preço que nós vamos assistir no futuro deverá ser um preço que seja capaz de estimular a expansão da capacidade de cristalização. E esse preço não é o custo, porque ninguém vai investir em expansão de capacidade de cristalização a um preço igual ao custo. Então, nós temos feito algumas avaliações na Datargo Financial que indicam que esse nível de preço ele precisa ser bem maior do que o custo e provavelmente ele precisa ser hoje entre 24 e 25 centavos, ou 23 a 25 centavos, dependendo da micro-região, para que justifique expansão de capacidade de cristalização. Se o preço não chegar num nível suficiente, não haverá investimento, portanto haverá déficit, e aí o preço vai ter que subir e subir de forma consistente durante um período relativamente longo, para que haja esse investimento, para cobrir esse aumento anual de demanda de cerca de 2 milhões de toneladas. Então, eu acho que é dentro desse contexto que está inserido o setor, com muitos desafios, mas também muitas oportunidades, com novos mercados, não só em açúcar, mas também em etanol, através do SAF, do biobunker, do plástico, da reforma de etanol para hidrogênio e tantos outros mercados. Muito obrigado. Obrigado, Hugo. E deixo para você fazer o encerramento. Gente, devido ao tempo, nós estamos muito atrasados aqui no evento. Nós vamos deixar as perguntas, vocês mandem as perguntas, a gente vai tentar responder depois. Eu agradeço a palestra, os números foram ótimos, muito acima do que a gente estava esperando, fico feliz. Espero que chova bem agora em março e abril para que a gente concretize esses números. Obrigado a todos, obrigado Plínio, obrigado Bruno e até a próxima.